Pois é, a gente acabou de conversar então com o candidato à reeleição aqui à cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Ele, no início da entrevista, Eliane, a gente abordou uma questão mais política, né, desse descolamento por parte do núcleo bolsonarista da campanha dele e por um lado, né, a gente falava disso na semana passada sobre um pé também tá ali próximo a Pablo Marçal. Ele tenta garantir, né, de que essa parceria continua e de que, por exemplo, a sua presença no 7 de setembro não seria nada afrontoso ao STF, ainda que esse chamamento por parte do núcleo bolsonarista, de Silas Malafaia, tem muito a ver com essa bandeira aí contra Alexandre de Moraes. O que você achou, apesar, né, da parte programática que a gente trata aqui de São Paulo, mas também da parte política da manifestação do candidato? Bem, primeiro é preciso dizer que a questão do formato que o Heisen estava falando, né? Ontem, aquele debate na TV Gazeta, não por culpa da TV Gazeta, mas por culpa dos candidatos, particularmente de um, do Pablo Marçal, aquilo foi uma vergonha, né? Realmente é uma agressão para cá, um ataque para lá, e o Pablo Marçal provoca esse tipo de embate e os outros vão caindo um atrás do outro, como patinhos nessa estratégia dele, que é uma estratégia para o não debate. Então eu prefiro as entrevistas, as sabatinas individuais, como vocês fizeram hoje com o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes deu explicações bastante razoáveis sobre o que ele está fazendo, goste-se ou não goste-se, mas enfim, ele teve a chance de defender o plano de governo dele, defender o governo dele, falar da Cracolândia, por exemplo, né, os números ali que eu, por exemplo, aqui em Brasília não sabia, né, acho bom, isso acho importante a gente saber o que o candidato pensa, o que o candidato faz e o que o candidato pretende fazer. Quais são os compromissos que ele assume. Ele aproveitou ali para falar para a turma dele à direita, porque ele condenou os candidatos, ele disse, né? É melhor atacar a questão do tráfico de drogas na Cracolândia, né, com drones, inclusive, e prender os traficantes, do que candidatos que defendem a descriminalização das drogas, né? Então, eu prefiro esse formato, acho que vocês foram muito bem. E o candidato Ricardo Nunes, ele tem um estilo muito morno, numa eleição muito quente e num ambiente muito quente. E é isso que você disse, Carolina, ele disputa ali o apoio à marca do Bolsonaro, mas não é tão simples assim. O Bolsonaro tem um pé numa canoa, que é a dele, mas tem um pé anterior e um pé mais firme aliás, ao contrário, né? O Bolsonaro tem um pé firme na campanha dele, mas tem um pé também solto ali na campanha do Pablo Marçal. Fica para um lado, fica para o outro e fica ao sabor, portanto, das pesquisas. Bolsonaro e os filhos, né, todos três filhos do primeiro casamento são políticos, todos três estão esperando para ver o que vai dar. Então, o apoio do bolsonarismo ao Ricardo Nunes é um apoio que mas pode não ser. Muito bem, só para até contextualizar tudo isso, a gente tem visto aqui a propaganda eleitoral em que aparece muito mais o governador Tarcísio ao lado do Ricardo Nunes do que o presidente Bolsonaro até agora. É um bom indício aí de que tem sido mais fiador o Tarcísio do que o Bolsonaro, pelo menos até agora, né, Helene? Exatamente. Inclusive, vocês veem que quando ele fala no combate à Cracolândia, por exemplo, ele cita o Tarcísio, ele fala da dobradinha que ele tem com o Tarcísio. O Bolsonaro entra assim, en passant, né? Muito bem. Helene, vamos para outro tema do dia. Estamos acompanhando desde a madrugada de hoje já o julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal
da decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o X, o antigo Twitter, no Brasil. As pessoas já estão sem acesso desde o fim de semana. Placar de 2-0 até agora, com os votos do próprio Moraes, de Flávio Dino, faltando os votos da ministra Carmen Lúcia e dos ministros Luiz Fux e Cristiano Zanin. Foi uma estratégia do Alexandre de Moraes, né? Os ministros do Supremo, foi uma decisão monocrática muito impactante, né? Suspender o X, né? Afinal das contas, o X tem 20 a 21 milhões de usuários no Brasil, né? Como foi muito impactante, os próprios ministros pediram para o Alexandre de Moraes rapidamente levar a questão para o plenário, né? Ele, em vez de levar para o plenário e presencialmente, ele levou para o plenário virtual da primeira turma. Por que a primeira turma? Primeiro, é a turma que o Alexandre de Moraes faz parte. Segundo, é uma turma em que ele está mais confortável, está mais enturmado. Porque o Flávio Dino, por exemplo, era voto certo a favor dele, né? Aí vem Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Luiz Fux. Não está descartada, eu não estou dizendo que será, mas não está descartada a possibilidade de ser por unanimidade. Já na segunda turma, não seria tão fácil assim, porque os dois indicados pelo então presidente Jair Bolsonaro são da segunda turma, que são o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. Então, o que o Alexandre de Moraes fez? Fez voto virtual, que não precisa ter debate, embate ao vivo no plenário. Você deposita o voto por escrito e pronto. E segundo, ele optou pela primeira turma, que é muito mais, vamos dizer assim, acolhedora às decisões monocráticas dele. Eliane, falando um pouquinho sobre o próprio Elon Musk, né, e a decisão de descumprir essa determinação judicial aqui no Brasil. Como é que a gente analisa isso num cenário político, até a partir de exemplos que a gente tem na nossa história também de pessoas que passaram de herói para vilão? Pois o risco, né, o grande risco do Alexandre de Moraes é passar de herói para vilão, como você disse, Carolina, seguindo a trajetória, por exemplo, do Sérgio Moro. Sérgio Moro, Lava Jato, né, pedestal, e de repente desaba tudo. E o risco do Alexandre de Moraes é esse. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes, a história registra, nós registramos, que o Alexandre de Moraes foi muito decisivo para evitar um golpe de Estado no Brasil. Né? A articulação do golpe foi real, há indícios e provas assim borbulhantes de que havia sim a intenção de um golpe de Estado. Isso acabou desembocando no 8 de janeiro com as invasões de Supremo, Congresso e Palácio do Planalto, e o Alexandre de Moraes foi quem assumiu a linha de frente da resistência. Então o Brasil deve isso a ele, mas tudo isso tem que ser feito dentro das regras, da constitucionalidade e, eu digo mais, também da compreensão da opinião pública. O problema é que quando pairam dúvidas, os bolsonaristas, a direita, usa isso muito fortemente contra o Alexandre de Moraes e isso confunde a opinião pública. Hoje eu diria que a opinião pública está dividida, porque o Alexandre de Moraes, ele suspendeu primeiro, né? Ele lá atrás, ele mandou bloquear os perfis daquelas pessoas identificadas com a tentativa de golpe de Estado. Né? E nisso tem gente que diz que pode, que não pode, que é censura, que não é censura, mas cá para nós fazia sentido no momento em que foi decretado. Segundo, ele tem razão porque o Elon Musk e o X
ele é um magnata internacional, o X é estrangeiro e eles têm que seguir as regras, as leis e a Constituição brasileira e não podem dizer não à ordem judicial. Ordem judicial não se discute, cumpre-se. E eles descumpriram essa regra máxima do direito internacional, né? Mas, além dessas questões, o Alexandre de Moraes, por exemplo, usou a Starlink, que é do grupo do Musk, para pagar as multas devidas pelo X. E nisso os juristas, põem um pé atrás, porque o Alexandre de Moraes não pode penalizar outros sócios da Starlink que não tenha nada a ver com o X, né? E com as multas e com a guerra contra o X. Segundo, a questão do uso do VPN, que é aquele sistema pelo qual você simula que está em outro país para, apesar da proibição do X no Brasil, você continuar tendo acesso ao X via o VPN, né? Também você não pode punir o VPN, que não é investigado, não tem nada a ver com a história, e você também não pode punir o usuário, que tem direito a usar o que ele bem entende. Então, são questões que têm um fundo técnico, mas o pano de fundo disso tudo é político, porque o Elon Musk não é apenas um bilionário internacional, né? Ele é um arregimentador internacional da extrema-direita. Ele tem um papel político e ideológico no mundo e a pergunta que sempre fica: por que ele acata as decisões contra o X em países como a China, países como a Turquia, em países como a Índia, né, que tem um viés autoritário? E aqui no Brasil, que é um país democrático, ele diz: não vou cumprir, não cumpre e tira o representante daqui. As leis brasileiras dizem que qualquer empresa para operar no Brasil tem que ter representante, endereço e pessoa jurídica no Brasil, né? E como é que ele pode querer ficar dos Estados Unidos com as leis americanas atuando e operando aqui contra as leis brasileiras? Realmente não dá. Não dá para assumir que uma pessoa, um bilionário, vem aqui e ameace a soberania do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o Alexandre de Moraes não pode dar, primeiro, carne aos leões, ou seja, atiçar os adversários dele e os aliados do Musk. Segundo, né, o Alexandre de Moraes não pode puxar o Supremo Tribunal Federal inteiro por uma guerra que o mundo inteiro está acompanhando como se fosse uma guerra entre liberdade de expressão e o que o Alexandre de Moraes chama de liberdade de agressão. Afinal, é liberdade de expressão versus censura ou apenas a questão de soberania e liberdade? É uma questão muito complexa. A gente está aí na campanha eleitoral, Câmara e Senado marcaram sessões de esforço concentrado e o presidente da Câmara, Arthur Lira, por onde anda, Eliane? O que ele está preocupado nesse momento? Hoje, inclusive, os ministérios ou os ministros do Planejamento e da Fazenda, agora, daqui a pouco, às 11 horas, vão explicar, detalhar o projeto de lei orçamentária de 2025, que foi enviado pelo governo para o Congresso na última sexta-feira, né? Essa proposta de lei orçamentária prevê déficit zero em 2025 e aumento do salário mínimo de R$ 1.412 para R$ 1.509, ou seja, praticamente R$ 100, na verdade, R$ 97. E, além disso, né, também tem uma previsão de
queda no orçamento de verbas e tal para programas sociais. E aí eu cito Bolsa Família e Farmácia Popular, né? Aumento na outra ponta de gastos com previdência e servidores, o que é muito impactante para a conta final. Mas, enfim, o Congresso tem muito trabalho, tem as 2 regulamentações da reforma tributária, tem a questão orçamentária, tem muito debate para fazer, mas perdeu a semana passada com ataques ao Supremo e ao governo, né, com questões adjacentes, que não são centrais, e o presidente da Câmara, você me pergunta, né, Heisen, cadê o presidente da Câmara? Ele anda meio sumido, Arthur Lira. Por quê? Porque ele está com um pensamento único, ele só pensa naquilo. A sucessão dele em fevereiro de 2025 na presidência da Câmara. O Arthur Lira vai perder o cargo, a função de presidente da Câmara, mas quer manter o comando sobre a Câmara. Mas precisa combinar com as circunstâncias, com a realidade e com os adversários, né? Então, ele sempre defendeu que iria apoiar o Elmar Nascimento, um deputado da União Brasil da Bahia. Mas, agora, pelo que a gente sabe ali de bastidor, o Arthur Lira não ficou muito satisfeito, não, com o trabalho de base ali do Elmar Nascimento, que não se viabilizou. Tem uma imagem assim meio turrona, meio autoritária, de não ouvir as pessoas, enfim, não está muito satisfeito com isso, não. O segundo nome é o Marcos Pereira, que é do Republicanos, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Enfim, é complicado, tem um lado positivo isso, porque tem muito voto, mas tem um outro lado também de gente que não vota de jeito nenhum. E ele é do Republicanos, do partido do Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo. E o terceiro nome é curioso, porque é um nome que eu sinto muita simpatia dos jornalistas que cobrem diariamente a Câmara por ele, que é o Antônio Brito, um deputado do PSD também da Bahia, e que tem uma longa atuação aí na área de Santas Casas. Então, os projetos dele são muito na área da inclusão social, da saúde, da educação, da causa feminina. Ele é negro, então faz parte da bancada negra do Congresso. Então, ele tem um bom currículo, mas talvez seja bom demais para ser aceito pelo Arthur Lira. E tem um outro probleminha, é que ele é muito ligado ao Gilberto Kassab e o Arthur Lira, e aliás não só o Arthur Lira, todo mundo tem medo do excesso de poder do Gilberto Kassab, e agora, se ganhar a Câmara, também sobre a Câmara. Então, para concluir, né, a expectativa é de que o Arthur Lira anunciasse o nome sexta-feira, mas até agora não teve aí, não está ainda muito seguro sobre esse nome. Ele que acertou com Lula, discutiu o nome com Lula, e que também, cá para nós, vem conversando com Bolsonaro. Ele está tentando fechar o nome com os dois lados. Vamos ver se dá certo. Tá complicado.